que para a gente aí? Você acha que é possível pregar a mesma mensagem para públicos diferentes? Você acha que o pregador ele vai conseguir, com a mesma mensagem, alcançar todo tipo de gente? Muito bem. Então, quando eu penso sobre isso, eu me lembro do apóstolo Paulo. E aí vamos pensar em dois níveis de públicos. Um que está dentro da igreja, e aí abre margem para outros subgrupos, aí jovens, irmãos, irmãs, adolescentes, como você falou, e um outro nível de público que está fora da igreja, são aqueles que não conhecem a Jesus. Então veja que os desafios eles se desdobram quando a gente fala de público, né? Vamos pensar primeiro nesse público que está dentro, sem falar dos subgrupos, e o que está fora, que é os que não são crentes. Paulo, a gente vê em Atos dos Apóstolos, ele pregando para diferentes públicos. E quando Paulo ele falava a judeus, por exemplo, ele gostava muito de mencionar os pontos da aliança, falar de Abraão até chegar em Cristo. Então, ele tinha uma habilidade em começar as suas mensagens em Abraão, Moisés e terminar em Cristo, fazer o povo ter um olhar para o Antigo Testamento de maneira cristológica. E aí o próprio Jesus nos ensinou a fazer isso, né? Ele é quem primeiro olhou para o Antigo Testamento e nos mostrou Cristo no Antigo Testamento. E aí a gente pode dar alguns exemplos aqui, quando ele falou da serpente que foi levantada no deserto, ele disse que o Filho do Homem também seria levantado. Quando ele falou do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no seio dos mares, fazendo uma comparação à sua morte e ressurreição. Então ele nos ensinou a olhar para o Antigo Testamento com este olhar cristológico. E Paulo fez isso de uma maneira muito brilhante ao apresentar o evangelho a judeus. Agora, quando ele pregava aos gregos, não resolvia muito entrar por este mesmo caminho, falar de Abraão, falar da aliança, porque os gregos não conheciam esse ponto da história. Eles não tinham um interesse pelo Antigo Testamento. Então, a intenção de Paulo ainda era falar do Cristo, mas não ia resolver muito usar o mesmo esboço, falar do Antigo Testamento. Então, nós temos exemplos bíblicos de Paulo, por exemplo, falando sobre a criação de todas as coisas, do Deus Criador, e aí desembocando no Cristo. E o tema criação era algo que interessava os gregos, porque eles se ocupavam com essas questões através das suas filosofias, tentando entender como o universo foi criado, como a humanidade passou a existir, os animais e tudo mais. Então, em Atos 17, quando ele está ali em Atenas, ele faz uma exposição sobre o Deus Criador. Então, a mensagem se tornou interessante. Ele não fugiu da proposta, que era falar do Cristo, mas com uma mensagem diferente da que ele pregava para os judeus. Então, se a gente for trazer para os dias de hoje, quando a gente vai pregar a um público não cristão, imagina que numa cruzada ou num culto de missões, enfim, a gente vai falar da cruz, a gente vai falar dos pecados, a gente vai ter em mente que existem pessoas ali que precisam de uma explicação a mais dessa mensagem. Entender de fato quem é Cristo, porque a visão que possuem do Cristo no mundo é totalmente diferente do Cristo bíblico. Até porque o Cristo apresentado no mundo, ele é menor que Maria, vamos assim dizer, né? Tem uma fila de santos aí na frente dele, e nem é ele o intercessor entre os homens e Deus. É Maria a intercessora e tantos outros santos. Então, a gente precisa ter uma paciência para poder alcançar esse público. Agora, quando a gente olha para dentro da igreja, aí é o que você falou, né? Esses subgrupos dentro deste público maior chamado igreja. Então, a maneira que a gente comunica a mensagem a jovens é diferente da maneira que você comunica a mensagem aos obreiros, por exemplo. Aos obreiros cabe uma exposição mais teológica, pois nós estamos lidando com um público que estuda mais a palavra de Deus, conhece alguns termos técnicos, e ainda que não conheça, certamente vai se interessar mais pela mensagem quando você fizer a exposição. Agora, um público jovem, não desprezando os jovens, porque
nós somos o exemplo de jovens que se interessaram muito cedo pela teologia, pela Bíblia. Mas quando a gente prega a jovens, existe ali uma linguagem mais informal, né? Existe uma linguagem mais informal. Então você pode, de repente, usar alguns termos, que talvez não usaria com o público mais adulto, porque talvez você seria censurado. Agora, quando você usa alguns termos com o público jovem, você cai até na graça desse público e a mensagem é mais absorvida.